Meus amados, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, não só agora, mas para todos sempre. Amém? Meus queridos, vamos dar sequência aqui à nossa cartilha, ao nosso manual do crente. E hoje nós estaremos tratando de um assunto muito importante na nossa vida religiosa, espiritual, que é exatamente a redenção do homem, onde tudo começou para a igreja de Jesus Cristo. E o fundamento da nossa lição de hoje está exatamente no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versos 5, 12, 13 e 14. Vamos lá? Então, meus amados, assim está a leitura do texto. Vamos ao primeiro versículo aí, o versículo de número 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Passando para os seguintes, que é o verso 13, ou melhor, verso 12, 13 e 14, sequencialmente. Assim está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. O 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, meus queridos e amados irmãos, vejam que Deus, cumprindo a promessa feita lá em Gênesis, após a mulher e o homem cometerem o pecado da desobediência à palavra de Deus, ao que ele havia determinado, então agora se cumpre esta palavra que Deus empenhou ao homem e à mulher. Portanto, aí Deus envia o seu Filho para redimir o homem do seu pecado original, o pecado da desobediência. Esse pecado nos foi transmitido de Adão e Eva para a humanidade dos dias de hoje através do DNA humano. Sendo assim, o homem traz até se converter esse pecado original, o pecado da desobediência, e necessita de retornar a Deus, de se arrepender, mesmo conscientemente o homem não se lembrando ou não tendo consciência desse pecado. Mas o fato é que, independentemente do aceite do homem em relação ao pecado em sua vida, em seu corpo, esse pecado ser real, ele não o aceitando,
ou o aceitando, isso é de somena importância. Isso não há nenhuma importância para a situação. O fato é que o homem é pecador devido à desobediência cometida lá em Gênesis, lá no jardim do Éden por Eva e Adão. Promovido o pecado ali pela serpente na árvore da vida. Aí o homem, então, para retornar a Deus, ele necessita de um mediador, de um que lhe tirasse o pecado, de um que expiasse, que cravasse na cruz o pecado original de cada um de nós, o meu pecado e o seu pecado, portanto. E assim, Jesus, aos 30 anos, começa ali o seu ministério, alertando os homens da necessidade do arrependimento. João Batista já vinha fazendo isso lá no Rio Jordão, no deserto. Ele já vinha pregando que haveria de vir um que seria antes dele, que seria o verdadeiro Messias, a quem ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. Então, Jesus vai ao Jordão, recebe o batismo, vai para o deserto levado pelo Espírito Santo numa preparação espiritual para o seu ministério evangelístico e salvador, e assim conquista na cruz, aos 33 anos de idade, a nossa liberdade de cultuação. Portanto, o crente redimido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, ele se incumbe da responsabilidade de trazer consigo essa consciência, que é a consciência da redenção, causada por Jesus Cristo. Então Jesus veio para que todos aqueles que nele crê, como disse o texto, tivessem vida e vida em abundância. E mais que isso, fossem filhos de Deus, feitos como filhos de Deus. Então, através de Jesus, somos feitos filhos de Deus por adoção de Jesus Cristo. Aí Deus nos recebe através de Jesus. Se não é Jesus, nós estávamos como dantes, sem a chance de salvação, sem a chance de se reconciliar com Deus. Portanto, aquele que aceita Jesus faz uma aliança com Deus, uma aliança de agora, como nova criatura, sem o pecado original que pesava na balança da justiça de Deus contra o homem. Agora já não há mais, porque no dia do seu batismo nas águas, é sepultado nas águas o pecado original. E para que o homem não continue a pecar, ele tem, portanto, que nascer de novo, ser nova criatura, ensejar em sua vida um momento de consagração, um momento de santidade. Mas não é um momento passageiro, não. É uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida de atividade na presença de Deus. Portanto, vejam o trabalho que o homem tem que desenvolver, que desempenhar, que fazer para se manter na presença de Deus.
Porque aquele que apenas, simplesmente como dissemos na lição de ontem, ele apenas aceita Jesus e volta ao sono anterior, o sono do velho homem. Ele não produz nada. Aí vem Jesus e diz lá na figueira amaldiçoada por Jesus, ele dá aquele exemplo da figueira, que se nós não dermos frutos, estamos como aquela figueira. Mais tarde, aqui em João, um pouco mais para frente, Jesus dá o exemplo de que ele é a parreira e nós somos os galhos da parreira enxertada, galhos enxertados nele, Jesus, para que possamos dar fruto, porque sem Jesus em nossa vida e nós na vida de Jesus não conseguimos produzir os frutos desejados, os frutos requeridos por Deus. Portanto, essa situação de buscar a Jesus e aceitá-lo como Salvador é um ato continente, perene, que deve ser realizado em todos os momentos da nossa vida. Porque nós temos fora da espiritualidade, em nossa vida comum, em nossa vida normal, nós temos outros afazeres. Há outros chamamentos da carne, chamamentos do diabo, chamamentos do velho homem que ainda busca ressurgir em nós. Os pecados, todos eles. Não é só, o homem não pode apenas abandonar o pecado da fornicação, por exemplo, do adultério, da prostituição. Não, todos os pecados devem ser banidos da nossa vida, porque já somos novas criaturas, já vivemos uma vida diferente. E que vida é essa? A vida sobrenatural, a vida espiritual. Portanto, o homem, quando aceita Jesus, ele deixa de ser homem natural, homem e mulher. Estou falando homem, no caso, está a mulher no meio de tudo isso aí. Então, ele já não é mais natural, ele é sobrenatural, ele recompôs em si a imagem e semelhança de Deus que o criou, entendeu? Então, sendo assim, nova criatura, com a imagem e semelhança de Deus, agora intocada, agora livre das amarras do pecado, nós temos a obrigação de nos mantermos santificados, mantermos santos, sem a lisura do pecado, sem o crime do pecado. Eu avanço um pouco mais, sem a tortura do pecado. Porque o pecado em nossa vida nos provoca uma tortura, uma angústia, uma separação de Deus. E aí cria-se em nós um vazio. E esse vazio só é preenchido no homem quando ele aceita Jesus, quando ele se torna nova criatura. Portanto, o homem só tem a ganhar em aceitar a Jesus como Salvador. Muitos céticos, muitos gnosticistas, muitos ateus combatem a ideia de Deus por desconhecer por completo a história e o histórico do homem na terra. O ateu diz que o homem não foi criado por Deus. Apareceu por aí na face da terra.
esse conceito é ultrapassado pela verdade da criação de Deus, que está narrado lá em Gênesis, do 1 aos demais. Portanto, nós temos esse benefício, essa ajuda da parte de Deus em nossa vida. Só nos resta, meus amados, e tem mais. Antes de eu dar sequência, tem muito mais do que isso. Há coisas, há benefícios que está nas mãos de Deus para nos entregar no momento certo. Não agora, mas no momento certo, no lugar certo. Compreendeu? Há bênçãos que sequer imaginamos a grandiosidade dela. Já sabemos que lá teremos, na cidade celestial, mansões, um banquete no qual Jesus nos servirá. Já sabemos que, se mantivermos a santidade em nossa vida, em nosso viver, nós teremos a graça de subir, se vivos ainda estivermos na vinda de Jesus, e se mortos, sermos primeiramente ressuscitados do que os vivos. Portanto, já é uma bênção. Receberemos uma nova veste, um novo nome. Há na dispensação de Deus isso e muito mais que ainda não podemos compreender, porque ainda não temos capacidade mental, psicológica para discernir, para entender. Portanto, vale a pena lutarmos para nos mantermos santos, para nos mantermos na salvação. Porque a salvação não é assim, uma vez salvo, para sempre está salvo. Não é dessa maneira. Porque o salvo pode pecar, ele pode vir a pecar, e aí é destituído da graça. Ele mesmo, o próprio homem que pecou, se afasta da luz, que é Jesus. Ao se afastar, rompe-se o fio que o ligava à salvação. E esse rompimento traz coisas horríveis à vida do homem. Horrível. Porque nós temos duas opções em nossa vida. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Mas para nós que somos crentes, só há uma opção. Uma única opção, que é servir a Deus, que é nos manter na salvação. Mantermos esse direito dado pela graça de Deus a todos nós. Portanto, precisamos batalhar para nos manter na salvação. A salvação não é como uma canja de galinha, que é só você tomar, já está com o buchinho cheio. Não. Necessita-se que o homem seja, ativo, como dissemos ontem. Esteja constantemente lutando. Porque, meus amados, na verdade, o reino de Deus, como a palavra disse, que é tomado pelo esforço, se não nos esforçarmos e trabalhar, não vamos manter na salvação, nesse período salvífico. Portanto, temos que batalhar, batalha ferrenha, batalha
dura, mas é necessário. Jesus já nos esclarece. Ele fala: olha, o caminho que leva para o céu é estreito, a porta é estreita, largo e espaçoso é o caminho que leva para o inferno. Por quê? Porque no caminho do inferno você só encontra aquilo que a sua carne deseja. Nada que o espírito necessita, só a carne. Pecado, 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 todos os tipos de pecado. Isso alimenta a carne. Mas se quisermos sermos salvos, precisamos andar, palmilhar, caminhar nesse caminho estreito, dificultoso, onde nos é tirado os desejos carnais, as vontades humanas, porque agora não pertencemos mais ao mundo. Jesus declarou isso, que não pertencemos mais ao mundo, mas ao reino de Deus. Não somos desse mundo, fomos tirados desse mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. Então o mundo, meus amados, ele tem que ser barrado, ele tem que ser parado quando chega a nós. O pecado tem que ser expulso da nossa vida, não aceito por nós. Portanto, assim é a atitude do crente, é dessa maneira, é rejeitando o pecado, rejeitando as vontades da carne, rejeitando o que o mundo tem para nos oferecer, que é tudo ilusório, tudo passageiro. O que não é passageiro é a vida espiritual em Deus. Portanto, não queira desfrutar da carne enquanto você está aqui, vivo, porque lá no final você terá uma vida eterna, afastado de Deus, no inferno. É o que você quer? É o que você deseja? Então, tenha consciência de que você precisa batalhar pela sua salvação. E ela não é coletiva, ela é individual. Só você pode lutar. Só você pode trabalhar. Só você pode dar frutos em seu favor. Não é aquilo que você faz no mundo espiritual, não reverte aos seus filhos, aos seus parentes, seus pais, seus tios, primos, esposa, esposo. Não. Reverte apenas e tão somente para você. Porque é uma obra pessoal. É uma obra que só tem um endereço, só tem um CEP. Você. Só você. E isso não é egoísmo. Assim é a lei. Assim é a lei determinada por Deus. Compreendeu? Portanto, tenhamos essa consciência de que somente nós podemos trabalhar em nosso favor. Óbvio que você pode dirigir, guiar, conduzir os seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus conhecidos para o reino espiritual. Você pode conduzi-los, levá-los a Jesus. Você pode, é livre. Aliás, somos chamados para isso. Mas, primeiramente, devemos batalhar a nossa salvação. Colocar-nos num lugar, num patamar chamado, deixa eu ver aqui se fica mais fácil de explicar, estatura.
Precisamos atingir essa estatura alta, que é a estatura de Cristo. Compreendeu? A pessoa, quando aceita Jesus, está entusiasmada, quer pregar, quer falar do amor de Deus que ele recebeu em sua vida para todos, contar, ir às vigílias, subir montes, orar, estar o tempo todo louvando a Deus, glorificando ao Senhor. É assim que o crente deve ser, não apenas no momento da sua conversão, mas com o passar dos tempos. Porque a palavra de Deus nos ensina que se perdemos o primeiro amor, temos que voltar e buscá-lo. Temos que reconquistar o primeiro amor. E o primeiro amor é esse prazer, essa alegria incontida que temos em nossa vida quando aceitamos Jesus, de falar do amor dele, de pregar o amor dele, de louvar e engrandecer o nome de Cristo a toda criatura, em todos os lugares, não importa o lugar, no ônibus, no trabalho, na escola, na rua, na igreja, em casa, em todos os lugares. Assim é que o crente precisa estar afogueado. O crente tem que ser afogueado. Tem que manter viva a chama do Espírito Santo em seu viver. E então, como você se encontra hoje? Você que já é um pouco andado, rodado nos caminhos de Deus. Como está a sua vida espiritual? Morno, frio ou quente? Se morno, toma cuidado. Porque o Senhor fala, antes estivesse frio. A posição de morno na obra de Deus é perigosa. É perigosa. Portanto, cuide-se. Cuide-se. Meus amados, espero estar ajudando, contribuindo com o esclarecimento da vontade de Deus em nossa vida. Amém? Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa ser com todos nós. Uma ótima noite de descanso. Tchau.